Em 2024, 95 casos de engasgo envolvendo crianças foram registrados aqui no Mato Grosso do Sul. E em 2025, 6 já foram contabilizados. E para nos explicar como agir nessas situações, vamos conversar com a tenente médica Isadora. Vamos lá? Vamos lá. Então, primeiro, a gente tem que entender o que é o engasgo. O que é isso? É quando tem a obstrução da via aérea por um objeto ou algum alimento que não permite a passagem do ar pela via aérea. Assim, a criança não consegue respirar corretamente. Então, a gente tem dois tipos de obstrução. A obstrução parcial, quando ainda passa um pouco de ar, então a criança consegue tossir efetivamente, ainda emitir sons como choro ou consegue falar parcialmente. E o engasgo total. O engasgo total, a criança não consegue tossir, não consegue chorar nem emitir nenhum tipo de som e fica sem respirar. Muitas vezes ela até começa a ficar arroxeada. E o que a gente vai fazer nessas situações? Quando for um engasgo parcial, que a criança ainda está conseguindo tossir efetivamente, a gente não faz nenhum tipo de manobra, certo? A gente tem que observar e incentivar a tosse. Se for uma criança maiorzinha, é só falar: tussa, tussa com mais força, porque a tosse, ela já é um mecanismo de defesa natural no nosso organismo e na maioria dos casos ela resolve espontaneamente o caso de obstrução. Então, muitas vezes, se a criança está tossindo, se a gente faz qualquer tipo de manobra, a gente piora a situação. E agora, se for uma obstrução total, aí sim a gente precisa saber quais são as manobras corretas para realizar, para evitar qualquer fatalidade. Então, a gente vai começar agora a demonstração com as crianças menores de 1 ano de idade, que são os bebês, que são os mais comuns de acontecer. Então, a gente vai mostrar aqui a simulação com o nosso boneco. Nós vamos preferencialmente sentar, porque assim a gente tem mais estabilidade, e nós vamos colocar o bebê de bruços. Segura a cabeça dele, apoiando a mandíbula de forma que a boca fique aberta, e você vai inclinar com o tronco apoiado na sua perna, ou no seu antebraço, caso você não esteja sentado, e manter essa inclinação com a cabeça mais baixa que o tronco. Isso é importante porque isso facilita a saída do objeto. Após essa posição, você vai realizar 5 golpes com essa parte da sua mão, bem no meio das costas, entre as escápulas. E tem que ser um golpe com um pouquinho de força, não adianta só fazer uma massagem, porque senão não sai o objeto. Então você vai efetuar esses 5 golpes. Fez os golpes. Se a criança ainda não desobstruiu, você vai girar ele com a barriguinha para cima, mantendo a inclinação com a cabeça mais baixa que o tronco, e vai realizar 5 movimentos de massagem cardíaca entre os mamilos. Então, vai fazer 5 compressões torácicas. 1, 2, 3, 4, 5. E você vai continuar repetindo esse movimento até que a criança desengasgue ou chegue o socorro, certo? E se a criança parar de reagir, ficar inconsciente? Nesse caso, nós deveremos iniciar as manobras de reanimação cardiopulmonar, que eu irei mostrar mais para frente. E se o seu bebê desmaiar, ficar inconsciente, o que vamos fazer? A primeira coisa é colocar ele no chão. A gente precisa colocar numa superfície rígida, então não coloque na cama. Após colocar com cuidado no chão, você vai realizar a manobra de compressão torácica. Então, entre os 2 mamilos, no meio do peito, com os 2 dedos, você vai realizar as compressões, mantendo o seu braço esticado e fazendo o movimento com o peso do seu corpo. Você vai repetir esse movimento por 30 repetições e vai fazer a inspeção da boquinha dele. Se você estiver visualizando o objeto, com um movimento de pinça, você pode retirar. Agora, se você não estiver vendo o objeto, não coloque o dedo às cegas, pois isso pode piorar a obstrução. Visualizou, não conseguiu tirar ou conseguiu tirar e a criança ainda está irresponsiva, continue as manobras. Vai fazer 30 compressões, seguida da inspeção, até que o bebê recupere a consciência ou até que chegue o socorro. Agora, e no caso de crianças maiores de 1 ano de idade? A manobra ela vai ser um pouquinho diferente. Nesse caso, nós iremos realizar as compressões abdominais, também conhecidas como manobra de Heimlich. As crianças menores, quando elas forem pequenas, o ideal é que a gente se posicione ajoelhado atrás dela, para tentar ficar da mesma altura. Se forem crianças maiores ou adolescentes, você pode ficar posicionado em pé mesmo. Você vai então vir por trás da criança, com uma mão fechada, você vai posicionar entre o umbigo e o final do externo, que é esse ossinho no final do tórax, e vai colocar essa mão fechada nessa posição. Com a outra mão, você vai vir por cima e fazer compressões abdominais, empurrando com força e rápido para dentro e para cima, fazendo o movimento de J. Dessa forma, a gente vai simular uma tosse para que o objeto seja expelido. A gente vai realizar esses movimentos até que a criança
desengasgue ou até que o socorro chegue. E se essa criança também desmaiar, ficar inconsciente, também realizaremos as manobras de reanimação cardiopulmonar. Nesse caso, colocaremos a criança com cuidado no chão. E o que vai mudar é que aqui, ao invés de usar os 2 dedos, nós iremos utilizar uma mão em crianças menores e 2 mãos se for crianças maiores ou adolescentes. Com 2 mãos, nós colocaremos uma em cima da outra e entrelaçaremos os dedos. Na posição, vai ser, então, na linha dos mamilos, bem no meio do tórax, lembrando de manter o braço esticado e fazer o movimento com o peso do corpo, nunca dobrando o cotovelo, sempre o peso do corpo. Faremos as 30 compressões, seguido da inspeção, da mesma forma que fizemos no bebê, nunca colocar o dedo sem estar vendo o objeto, e continuaremos esse ciclo até que a criança retome a consciência ou que o socorro chegue. Td1noticias.com, a notícia no seu celular.